É com muita alegria, com muito prazer que eu venho nesse momento compartilhar mais uma mensagem. Eu tenho certeza que o Espírito, o grande eu sou de uma forma especial, ele falou, está falando e sempre falará com o seu povo, com suas almas que estão ainda andando sobre a terra, que procuram a verdade. Ele disse um dia, pelo teu Espírito, que as almas sofrem por falta de conhecimento da verdade, e realmente é uma verdade sobre a terra. Eu sei que nas Bíblias, nas Escrituras, que muitos falam Escrituras sagradas, as Bíblias, existem milhares de alterações, falsificações, adulterações, enfim, sobre lugares, locais, nomes. E realmente, se você olhar com os olhos do Espírito, quando você olha para a Bíblia, às vezes as almas pensam que a Bíblia aproxima você do Criador. E não é verdade. A Bíblia, eu sei que magoa almas, mas é melhor você conhecer a verdade do que ser iludido pela mentira. Mas a Bíblia afasta as pessoas do Criador. Em vez dela aproximar as pessoas do Criador, as Bíblias afastam as pessoas do próprio Criador. A Bíblia, na verdade, aproxima as pessoas de placas, de endereços, de doutrinas humanas, de religiões, de doutrinas do homem, de regras humanas, rituais humanos. A Bíblia não aproxima nenhuma alma do próprio Criador. E eu sei que não basta ser ouvinte. O Espírito disse, não basta ser ouvinte da verdade. Temos que praticar. Então o Espírito, o próprio Criador, diz que falaria com teu povo, com tuas almas, com teus filhos sobre a terra. Como eu citei que a Bíblia, em vez de aproximar as pessoas do Criador, afastam, por exemplo, vamos pegar um exemplo, tem tanta falsificação, tem tantas adulterações, que as pessoas seguem piamente aquela falsificação que está escrita na Bíblia, achando que é soberana. Coloca ela até acima do próprio Criador. Lá tem um dito, lá na Bíblia, escrito, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Outra mentira. O Espírito nunca disse isso. Imagina um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então nenhum rico será salvo, nenhum rico entrará no reino dos céus. É mentira. O que o Espírito quis dizer que é difícil um rico entrar no reino dos céus por causa da onde ele prega o seu coração, a sua confiança. Mas o que ele quis dizer que é mais fácil uma corda passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino do Espírito estando nesta vida. Porque uma corda, se você desfiar ela e soltar e passar um fio por um, ela passa no buraco de uma agulha também. Há possibilidade, só que é mais estreito, ele quis dizer. Entendeu? Mas não era um camelo. Diz também que o Messias estava na casa de um leproso, certa vez. O homem não era leproso. O homem era fabricante de vasos de barro. Você entende? Então tem muitas falsificações. Eu poderia ficar citando aqui o dia inteiro as montagens das Bíblias. Então, por quê? Porque isso, em vez de aproximar as almas do Criador, afastam do Criador. Você pega, diz que tinha 3 jovens na fornalha certa vez, e muitos falam do nome deles, Sadraque, Mesaque, Abednego, são nome de demônios. E as pessoas pronunciam com orgulho. São nomes que o próprio Satanás tirou os nomes originais dele, que dava honra ao próprio Criador, e colocou os nomes que davam honra à divindade ali daquela região. Ali da Babilônia, ali daquele lugar que eram escravos, que os demônios dominavam as almas. Então assim por diante vai, se eu for citar aqui tem vários. E resumindo, então a Bíblia, em vez de aproximar as almas do Criador, afasta as almas do próprio Criador. Por quê? Por isso que o Espírito disse que a letra mata, porque quando você segue um escrito, uma letra que está escrito, seja em pedra, seja em papel, ali, o homem que escreveu, ali teve doutrina humana, o Satanás estava por trás. Aí você segue aquela regra, é o que está acontecendo na terra. As almas estão todas perdidas, estão todas desesperadas. Entendeu? É como se o Messias dissesse nesse momento, cure vocês entre si. Vocês resolvam o problema das vossas enfermidades. Percebe? Mas o que eu trouxe a mensagem hoje,
que o Pai quer que você entenda, uma mensagem, Ele está levando para as almas dele, os filhos dele, as almas que estão procurando a verdade. E eu sei que quando a verdade chega, ou chegou até a mim, que o Espírito revela, e eu estou vivendo, ou você está vivendo há muito tempo crendo naquela doutrina, né? Naquela fé, naquela religião, naquela regra, naqueles rituais, e quando alguém vem e fala o contrário, por que as pessoas ficam irritadas, ficam bravas? Porque elas ficam mais revoltadas porque estão denunciando a mentira delas do que propriamente dito por ficarem felizes por conhecer a verdade. Quando alguém chega para mim e fala, Osmar, esse caminho que você está caminhando não é o verdadeiro, embora você pense que é o verdadeiro. Aí o que eu tenho que fazer? Fazer uma reflexão, se eu tiver dúvida, buscar provas, investigar, porque alguém falou para mim que eu estou andando no caminho errado. Eu tenho que ficar feliz que teve alguém que teve coragem de chegar e falar isso para mim. Mas o que acontece com as almas é que elas ficam tristes, ficam bravas, revoltadas, ainda com o ódio da pessoa que trouxe aquela orientação. Eu fico feliz. Eu sempre peço para o meu Criador soberano, usa sempre quem o Senhor quiser. Só não quero que o Senhor chegue a usar um asno, né, um burro para falar comigo. Mas se tiver que usar os pássaros, né, as aves, se for necessário para me salvar, eu recebo de coração. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero saber, eu não quero ser iludido. Eu não quero caminhar no caminho da mentira e chegar um dia descobrir na tua presença que eu andava no caminho da verdade, no caminho da mentira na terra. Eu não quero, eu quero que o Senhor fale comigo, me oriente como bom pai. Se eu estou fazendo coisa errada é porque alguém me ensinou errado e eu não conheço a verdade. Eu fico feliz, mas a maioria das almas não. Você pode ver que toda vez que o Espírito orienta uma alma e que ela está ali 15, 20, 30, 40, 50, 60, 12, 13 anos no corpo, nesse corpo físico, elas ficam revoltadas porque foi falado o contrário do que elas creem, do que elas veneram, do que elas cultuam. Elas ficam com ódio e elas defendem mais ainda aquele caminho que elas estão seguindo. Parece que aí que elas fazem questão, como pirraça. Meu amigo, você vai afundar até de ponta cabeça. Por quê? Porque quando o Espírito vê as almas no caminho do erro, no caminho da mentira, na falsidade, nas regras humanas, nos rituais, ele quer nos mostrar o caminho do reino. E é na vertical. Ele quer nos ajudar. Por isso que ele falou, quando ele fala conhecereis a verdade e ela vos libertará, quando você conhece a verdade é quando você recebe uma visita do próprio Espírito, do próprio Criador. Só ele tem a verdade. A verdade não está nas almas, as verdades não estão no corpo humano, não está no ser humano. A verdade está no Espírito do Criador. Então é ele que traz a verdade. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? Ele. E é ele que convence uma alma. Então, quando chega para nós, temos que nos alegrar e ficarmos felizes sobre a terra. Mas a mensagem que ele pediu também para compartilhar é que dentro das Bíblias, dentro das Escrituras, né, que falam, tem um escrito que diz, ore pelos que vos perseguem, ore pelos vossos inimigos. Outra alterações. Outra falsificação, e entra contradição na mente das almas, no pensamento das almas. Como é que eu vou orar para o inimigo que quer me destruir? Como é que eu vou abençoar um inimigo que quer me matar? Você entende? Como é que eu vou orar pelo inimigo que me persegue, por alguém que quer me matar? Está escrito lá. E as almas ficam tudo confusas. Aí, em outra parte, o pai fala que a luta não é contra a carne, é contra os espíritos. Luta quer dizer lutar, guerrear. Então, o que o Espírito quer que você entenda e está revelando para você nesta manhã maravilhosa que ele tem mostrado há muito tempo? Nós temos que orar, abençoar as almas que estão sendo influenciadas pelo inimigo. Você entende a diferença? Eu abençoo e oro pelas almas que estão sendo usadas, influenciadas pelo inimigo. É diferente de orar por aqueles que me perseguem. Então vamos supor que uma pessoa está perseguindo o outro, o demônio está usando aquela alma. O que eu vou fazer? Eu falar, soberano, liberte aquela alma, abençoe aquela alma que tu criaste, visita ela, eu peço pela libertação dessa alma. Mas se tratando dos espíritos, desses inimigos que estão usando essa alma
fazendo com que elas se tornem agindo de uma forma violenta, eu repreendo esse espírito, eu quebro o poder das trevas, de todos os espíritos, no poder do grande eu sou, no poder da Yeshua, que está influenciando esta alma. Eu estou repreendendo, eu estou quebrando o poder das trevas, eu estou enfrentando o inimigo no poder da palavra, eu estou derrubando essa força maligna, influenciadora na alma, mas a alma em si eu estou abençoando. Você entende? Aquela alma, eu estou pedindo para o Pai ter misericórdia, para o Pai libertá-la, para o Pai transformá-la, para o Pai mostrar o caminho da verdade para ela, porque Ele tem poder para isso. E só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Não existe regras, doutrinas, lugares, homens, não existe negócio de louvor, de música, não existe nada que liberta uma alma. É só o próprio Criador que tem poder para isso. Aí eu peço para Ele libertar aquela alma. Mas os demônios, espíritos influenciadores que estão por trás daquela alma, influenciando, eu vou dar na cabeça deles. Eu não vou nem mandar ele para os porcos, vou mandar para o Sheol negativo, vou mandar prender eles. Não vou mandar para os porcos. Você não viu que o Messias, ele repreendeu os espíritos. Ele enfrentou os demônios de cara, né? Ali, vamos pegar essa analogia, mas ele abençoou a alma, ele libertou a alma. Então tem muitas almas que ficam orando para os demônios, intercedendo para os demônios 24 horas. Por falta de conhecimento, por isso foi dito que o povo, as almas sofrem por falta de conhecimento da verdade sobre a terra. E numa guerra, se você não tiver estratégia, se você não saber como usar suas armas com sabedoria, você perde a batalha. Você perde a batalha. Você entende? Então o Pai hoje está te orientando, abrindo teus olhos, trouxe essa mensagem para você ter discernimento. Quando você vê uma atitude de uma alma que está sendo influenciada pelo mal, pelo maligno, repreenda os demônios e espíritos por trás daquela alma. Quebra o poder das trevas, no poder do grande eu sou, no poder da Yeshua. Repreenda aquele espírito. Mas a alma em si, onde está a característica original do ser humano, que o próprio Criador criou, pede para o Pai libertá-la, pede para o Pai ajudá-la, pede para o Pai transformá-la, abrir os olhos espirituais, pede para ajudar aquela alma a encontrar o caminho da verdade, o caminho do reino dos céus, do reino do Espírito, que é na vertical, uma via direta, não é em lugares na horizontal. Essa e esse é o modelo, é uma forma original de você guerrear com os inimigos, saber que está guerreando com os inimigos, como ele disse, a luta não é contra a carne, mas sim contra os inimigos, e está pedindo a libertação daquela alma. Você entende? Então hoje o Pai trouxe essa mensagem para você, creio que o Espírito dele falou com você nesse momento, ele sabe, ele que tem poder para alcançar, para buscar, para transformar qualquer alma sobre a terra. Mas os meus inimigos serão sempre os meus inimigos. E minha luta não é contra a carne. A minha luta é contra os inimigos, contra os espíritos, contra as potestades, que influenciam as almas sobre a terra, que são influenciadores, que mudam o caráter, a personalidade de uma alma. Eles sim são meus inimigos, mas as almas não são meus inimigos. As almas vou pedir para o Pai visitá-las, abrir portas, transformá-las. Quantas pessoas, quantas famílias, quantas pessoas sofrem por falta de conhecimento dentro dos seus próprios lares, com seus filhos, com as pessoas, não sabem como agirem. Aí elas ficam brigando entre si e muitos, um vai para o presídio, outros para o cemitério, por falta de conhecimento e a estratégia como guerrear, como enfrentar aquela situação sobre a terra. Um grande abraço, que este tempo seja maravilhoso e esperançoso em sua própria vida.